quórum e que parece que temos condições técnicas suficientes, eu daria formalmente início a esta nossa reunião, começando naturalmente por saudar a todos, uma saudação especial ao antigo colega do Parlamento Europeu e eurodeputado Nuno Melo, a quem agradeço a disponibilidade para partilhar connosco esta próxima hora. O nosso objetivo é estabelecer ligação com o Parlamento Europeu através, preferencialmente, obviamente, dos eurodeputados portugueses. Daí que tínhamos decidido ouvir todos. Em primeiro lugar, iremos fazer uma ronda que hoje termina, em que teremos ouvido todos os políticos representados no Parlamento Europeu e, seguidamente, iremos ouvir todos os 15 demais eurodeputados que ainda não participaram nestas nossas reuniões, por ordem, de acordo com a sua ordem de eleição, de acordo com o método. Será assim que serão formulados os convites proximamente. O figurino desta nossa reunião prevê que o eurodeputado, o nosso convidado, disponha de 10 minutos para introduzir o tema. O nosso objetivo é ouvi-lo sobre a sua percepção da realidade europeia e do trabalho específico que desenvolve no país. Gerirá o tempo como achar mais adequado, 5 minutos, após o que o nosso convidado terá igual tempo para responder. Portanto, conhecidas as regras de todos, vou passar de imediato ao início desta nossa reunião, dando com todo gosto a palavra ao Sr. Eurodeputado Nuno Melo. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, muito gosto em revê-lo e esperar que esteja bem, como estejam todos bem. Numa breve abordagem sobre o panorama europeu, eu antes de mais, eu deixei de o ouvir e tenho a sua imagem fixa. Não sei se me estão a ouvir ou não. Estamos a ouvi-lo, deputado Nuno Melo. É que eu tenho a imagem do Presidente parada. Muito bem. Bom, o Covid-19 veio demonstrar grandes fragilidades na União Europeia e devemos reconhecer que desde 2009 o nosso projeto comum tem sido posto à prova a miúdo. Crises das dívidas soberanas, sabemos bem o que aconteceu em Portugal em 2011, fenómenos como o terrorismo, as migrações, enfim, os nacionalismos, o Brexit e agora esta pandemia com o Covid-19. O que significa que em muito poucos anos a União Europeia tem sofrido verdadeiras provas de vida, cuja ultrapassagem são também sinais de que, dando resposta, se reforça. A questão é se a resposta é boa. Infelizmente, a União Europeia, neste caso do Covid, vem mostrar fragilidades, sendo que, em tempos de nacionalismos, nem sequer foram apenas os suspeitos do costume que mostraram pior exemplo. Reparem que a União Europeia não coordenou, não ajudou substancialmente no combate ao Covid-19. O Covid-19 foi realmente considerado como 27 infecções regionais, eu diria. Não houve uma abordagem central, não se viu institucionalmente a União Europeia a orientar, tratando a pandemia nessa escala que seria encarada a 27, como seria racional achar sucederia. E, curiosamente, da Alemanha e da França, que são os maiores países e supostamente a cabeça liderante desta nossa União, há alguns dos piores sinais no que tem a ver com o Covid-19. Reparem que foi a Alemanha, a França, a par da República Checa, foram os 3 países que proibiram a exportação de equipamento médico para o mercado interno. Estamos a falar do mercado interno, estamos a falar das ditas cabeças dos motores da União Europeia, mas que proibiram a exportação de equipamento médico para o espaço da União Europeia, que fazia falta. E, portanto, o pilar de solidariedade começa logo aí a ser dinamitado por quem seria suposto começar por o defender, porque tem particulares responsabilidades. Depois, reparem num outro exemplo que sucedeu num acordo bilateral muito recente, que foi celebrado entre a França e o Reino Unido,
para que um acordo bilateral no sentido que os viajantes dos dois países circulem livremente e não fiquem de quarentena entre a França e o Reino Unido, mas não relativamente a outros países da União Europeia com os quais estes dois países mantêm particulares relações. Principalmente a França na sua dimensão continental, porque a Inglaterra pode invocar a sua característica insular e as relações de fronteira com a França, mas o que é um facto é que a França tem relações de fronteira com vários outros países, mas este acordo é bilateral e é com o Reino Unido. E a França tem um bocadinho esse impulso. Eu recordo quando, a propósito das crises das dívidas soberanas, era François Hollande o presidente francês e sugeriu um governo dos fundadores da zona euro, com um orçamento e um parlamento dos fundadores da zona euro, da União Europeia apenas. Portugal ficava de fora. E, portanto, quando surgem as crises, por vezes é destes países que têm particulares responsabilidades que vêm os piores sinais. E agora uma última decisão muito preocupante para quem é europeísta e que tem que ver com esta decisão do Tribunal Constitucional Alemão, contrariando o Tribunal de Justiça da União Europeia e pondo em causa a compra de dívida pelo BCE. Imagine-se o que seria se esta decisão tivesse sido, se a primeira tivesse sido tomada pelo Tribunal Constitucional da Hungria. O que não teria sido dito e o que não teria sido escrito sobre o Orbán, o Fidesz e a Hungria. Mas foi a Alemanha, foi o Tribunal Constitucional Alemão. E, portanto, o enquadramento é diferente e a reação é diferente. O que não invalida, como é evidente, Hungria e Polónia imediatamente tivessem vindo a aproveitar o impulso e o sinal do Tribunal Constitucional Alemão em seu benefício. No caso dos polacos, dizendo que o que a Alemanha fez tem que ser contemplado e tido em conta nas relações da União Europeia com a Polónia a propósito da reforma judiciária, e a Hungria a propósito da sua lei de asilo. E, portanto, é uma decisão da Alemanha que abre a porta a um impulso nacionalista que põe em causa muito deste projeto comum. E de forma muito grave. Depois, vamos cá ver, o Covid também tem sido o pretexto para uma tentativa de importantes alterações institucionais e à socapa na União Europeia, que me choca particularmente os Parlamentos Nacionais não têm conhecimento, nem participem nelas previamente. E eu pergunto, quantos dos senhores deputados sabem que a maioria dos seus partidos, ontem, no Parlamento Europeu, aprovou uma resolução que pede o lançamento de impostos europeus e o fim da unanimidade, neste caso, numa resolução que tem cerca de 1 ou 2 semanas, no segundo caso. Mas aconteceu. Ontem foi aprovado um texto, numa resolução, que pede um conjunto dos chamados novos recursos próprios, dos quais estes, uma taxa sobre empresas, sobre serviços digitais, uma taxa de transações financeiras, uma taxa sobre emissões, uma taxa sobre os plásticos. E eu pergunto é, alguém já calculou o impacto sobre as nossas empresas que já estão assoberbadas com impostos por todos os lados, com mais este tipo de impostos a somar aos encargos nacionais? E eu pergunto, isto foi discutido na Assembleia da República. Porque vamos cá ver. No caso do direito de veto, o direito de veto, eu que não sou propriamente um federalista, acho que beneficia, e aliás foi a França que consagrou o direito de veto na União Europeia. Foi a França, não foi nenhum país periférico. Mas o que é um facto é que nós beneficiamos do direito de veto já só em áreas residuais. Política externa, cidadania, tributação, chamados recursos próprios. Mas foi votado o fim da unanimidade, numa resolução, claro que isto tem que passar ainda pelo Conselho e pela Comissão, mas no Parlamento, como foi votado um conjunto de novos recursos próprios sobre empresas, sobre as nossas empresas. Sabiam que os deputados dos respectivos partidos sabem como é que votaram? Isso foi discutido na Assembleia da República, mas tinha que ser, porque falamos de uma área clássica de soberania, tributação, nomeadamente, e, obviamente, o direito de veto, os Estados e os Parlamentos Nacionais não dizem nada. Eu acho isto realmente extraordinário, mas pelo menos estamos a ter esta conversa, o que não é mau. Como não vi sequer a imprensa, dita imprensa da especialidade, tratar o assunto numa linha, porque não tratou. Enfim, as questões mais ornamentais interessam mais ao debate político, o que é pena, porque as grandes questões nacionais e europeias ficam, de facto, de fora. E depois, vamos cá ver, o Covid não inverteu um cenário que era anterior, e eu acho preocupante e que tem que ver com a política de coesão e política agrícola comum, que de resto o Sr. Presidente conhece muito bem neste segundo caso. Na verdade, em ambos, porque foi relator, era eu deputado,
de um relatório sobre a política agrícola comum e, portanto, sabe bem da importância dos fundos para a agricultura e os cortes previstos sob pretexto do Brexit, apesar do Covid, que alarga o impacto nas economias dos países, prejudicando principalmente os do Sul, a coesão e a PAC não sofreram, para já, nos seus cortes, nenhuma dita reversão. E nós estamos a falar, no que toca à coesão, da correção das simetrias e no que toca à agricultura, de um setor estratégico para Portugal, que sem política agrícola comum não vive. Portanto, estes cortes são muito preocupantes. Neste novo instrumento para o auxílio da economia, nem sequer vem previsto, pelo menos no texto, claramente, que a compensação irá por aí. E depois, já agora, uma outra questão que eu acho que as pessoas não têm, talvez, tido dela muita percepção, e que tem que ver com esta derrogação, enfim, a cláusula de derrogação geral do quadro orçamental da União Europeia no que tem que ver com opções relacionadas com o déficit. Vamos cá ver. Houve uma decisão, no sentido que o auxílio dos Estados às suas empresas não tem consequências como teria, não fosse esta crise do Covid e esta cláusula de derrogação geral. Mas já pensaram na consequência, ao mesmo tempo, do auxílio da Alemanha às suas empresas ou do auxílio de países como Portugal às suas empresas? É porque a Alemanha vive uma situação orçamental de excelência, de exceção, em todas as circunstâncias, no que tem a ver com a dívida, no que tem a ver com o déficit. Principalmente no que tem a ver com o déficit. E tem empresas que são das mais competitivas do mundo. A Alemanha vai poder auxiliar as suas empresas sem que tenha nisso consequências, do ponto de vista orçamental, que em condições normais teria. Já Portugal, que tem problemas estruturais, uma grande dívida e se esforçou muito para controlar o seu déficit, terá a este propósito uma derrapagem necessária. Então o que é que teremos no final deste ciclo? Teremos empresas saudáveis alemãs, ainda mais saudáveis porque auxiliadas pelo Estado, e as empresas portuguesas em dificuldades, porventura um bocadinho menores, mas o Estado em muito piores condições para superar a sua crise. Este é o debate que as pessoas, suponho, não têm tido muito em conta, mas deve ser sopesado, porque esta crise pode ajudar, porventura, a que no final os países que já são mais fortes mantenham ainda mais fortes, e os que estão em dificuldades tenham dificuldades reforçadas para muito tempo. E terminando, Sr. Presidente, uma palavra sobre, porque eu sei que tem falado já abundantemente da questão do plano de recuperação da economia e o facto de dever-se tratar ou não de subvenções ou de crédito, em cruzamento que tem que ver com a variedade. Sr. Presidente, não o ouço. Não o ouço. Peço desculpa. Eu estava apenas a chamar a atenção de que dispõe de 1 minuto para concluir a sua intervenção. Para concluir, Sr. Presidente. 1 minuto chega. Finalmente, a questão da China e da Ásia. Eu suponho que o Covid tornou ostensiva a absoluta dependência da União Europeia em relação à China, que nós já invocávamos muitas vezes, mas que agora mostra um grupo de 27 países que depende de China para tudo. Há dias que Portugal envia um avião para comprar equipamento médico à China. Um avião para transportar equipamento médico que compra à China. Não foi comprá-lo à Alemanha, nem à Itália, nem à França, nem à Finlândia, nem à Suécia. É à China. A China que domina o circuito dos medicamentos, controlando a maior parte de todas as substâncias utilizadas no seu fabrico. E por isso eu diria que há uma oportunidade, talvez, para repensar o modelo económico, para uma reindustrialização da União Europeia em setores que são estratégicos, que reduzam a nossa dependência em tempos de crise e não só, e finalmente uma investigação necessária que tem que ser feita à origem deste vírus. E eu chamo a atenção para este artigo recente do Der Spiegel, que mostra ou revela que a polícia secreta alemã acredita que Xi Jinping conversou com e pressionou o líder da Organização Mundial de Saúde para que não confessasse ou não denunciasse que o vírus se transmitia entre humanos, e as investigações que já são pedidas por países como os Estados Unidos, a Austrália, a França, a Suécia ou a Alemanha. O que se passou na China e as relações com a OMS e o comportamento da própria OMS, com um impacto redobrado na União Europeia, têm que ser tidos em conta nestes tempos próximos. Sr. Presidente, muito obrigado. Ficava por aqui então. Darei agora, por 5 minutos, a palavra aos grupos parlamentares, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista
tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Oliveira. Gostaria de fazer um apelo para o uso escrupuloso dos tempos, porque tem havido, nas últimas reuniões, uma tendência para os ultrapassar e, ultrapassado eu ficarei obrigado a ter igual condescendência com todos os demais, prolongando indevidamente a nossa reunião. Portanto, peço, por favor, atenção ao uso do tempo. Sr. Deputado Fernando Oliveira, a palavra é sua. Estamos com problemas técnicos de ligação. Deputado Fernando Oliveira. Eu creio, Sr. Presidente, que a intervenção do Partido Socialista com o deputado europeu Nuno Melo, que é comigo, Fernando Paulo. Fernando Paulo, peço desculpa, tem toda a razão. Sim, senhor. Foi assim que eu recebi pelo chat, mas sim, tem a palavra é sua, Sr. Deputado. Faz favor. Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, uma saudação muito especial ao deputado europeu Nuno Melo e um agradecimento pelo facto de se disponibilizar para conversar connosco aqui na Comissão de Assuntos Europeus. Vimos de assinalar há 6 dias os 70 anos sobre a Declaração Schuman, simbólica de um sonho de paz e prosperidade para o conjunto da Europa, assenta em valores próprios do Estado Social, que não esquece, ou não deve esquecer, a igualdade de oportunidades como condição fundamental para o desenvolvimento das pessoas, da sociedade e dos territórios, continuando a Europa a constituir um exemplo social para muitos países e para milhões de pessoas no mundo que a ela almejam acorrer procurando uma vida melhor. A globalização crescente no mundo, a concentração de riqueza, a deslocalização dos meios de produção para outras latitudes, ou a ascensão económica de grandes territórios, há pouco ainda com índices de desenvolvimento muito baixos, representam desafios prementes para a Europa. Robert Bly caracteriza a sociedade contemporânea como uma sociedade de irmãos, cada vez mais assente no impulso e no consumo, no imediatismo e no bem-estar individual, o que em democracia tem gerado resultados conjunturais que o mundo ainda não absorveu na sua totalidade e que têm feito recrudescer nacionalismos e extremismos. Como é evidente, a Europa não está isenta destes movimentos e a construção do sonho europeu exige hoje mais do que nunca um esforço titânico de relativização do imediatismo e da aparência e de concentração no essencial. A recente saída do Reino Unido da União Europeia é a este nível muito sintomático. Eis que este ano se abate sobre o mundo a emergência do estado pandémico da Covid-19, que acrescenta aos povos e aos países já a necessidade de salvaguardar a saúde dos cidadãos e já e nos próximos tempos a recuperação económica e das suas condições de vida. A forma como a Europa responder a esta crise é fundamental para o seu próprio futuro enquanto União. Aí estamos de acordo. Ursula von der Leyen, há 2 dias, dizia que os países da Europa não estão só unidos na diversidade, mas que têm que também estar unidos na adversidade. E este é um tempo de união, sem dúvida alguma. Como sabe, deputado Nuno Melo, o governo português tem estado na linha da frente da defesa de novas políticas para a prosperidade, demonstrando nos últimos anos que a austeridade não é resposta nem para o Estado Social, nem para a melhoria das condições de vida das pessoas, nem para a construção do sonho europeu. Ao invés, é no reforço de rendimentos e, muito particularmente, no reforço de investimento, que está a chave para o desenvolvimento mais harmonioso das sociedades e, logo, da Europa. Assim, gostaríamos de ouvir sobre alguns assuntos concretos importantes neste momento para a União Europeia e, necessariamente, para Portugal. Se acompanha ou não acompanha o governo português quando este defende que o Fundo de Recuperação seja distribuído de forma diferenciada, reforçando a sua aplicação nos territórios, áreas e setores mais afetados pela crise. Se acompanha ou não o governo de Portugal quando este defende a maior celeridade na disponibilização das verbas europeias e que estas se devam traduzir mais em subvenções do que em empréstimos. Se acompanha ou não o governo português
quando este defende o reforço das políticas de coesão no quadro financeiro plurianual da União Europeia? Quando encara a medida preconizada pelo governo português de criação de um rendimento mínimo europeu? Gostávamos de o ouvir sobre esta matéria. E se concorda ou não com o governo português quando este defende a necessidade de adaptação do aparelho produtivo e de consumo europeus ao combate às alterações climáticas e preparando-os para a sociedade digital do futuro, no sentido de aumentar a competitividade da Europa. Termino com mais 3 perguntas, sei que já são muitas, mas responderá às que puder. Em primeiro lugar, qual a sua posição quanto à política migratória da Europa e como considera que esta pode, ou não, responder à necessidade de preenchimento de postos de trabalho num contexto de maior investimento na indústria e nos serviços tão necessário neste momento na Europa? Em segundo lugar, se acompanha ou não o Governo de Portugal quando este defende a mutualização da dívida dos Estados como forma destes acederem a melhores condições ao mercado e responderem assim mais eficazmente à crise. E agora sim, para terminar, como considera que a União Europeia se pode financiar para aumentar o seu esforço de investimento e o esforço de investimento dos seus Estados? Que solução neste aspecto tem para apresentar à União Europeia, tendo em conta o comentário que fez relativamente à última recomendação que foi aprovada no Parlamento Europeu? Muito obrigado mais uma vez, caro Nuno Melo, pela sua disponibilidade e ficamos a aguardar com expectativa as suas respostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela concisão e objetividade da sua intervenção e pelo respeito escrupuloso do tempo que lhe estava atribuído. Dou de imediato a palavra ao Sr. Eurodeputado Nuno Melo para responder às questões colocadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quase precisava de todo o tempo para poder responder a tantas questões tão relevantes que só por si justificavam um debate sem mais. Eu, assim, sumariamente, eu começo por concordar com tudo o que diz o Sr. Deputado, que tem que ver com a Declaração Schuman e principalmente com uma circunstância que muitas vezes as pessoas talvez não tenham em conta, que tem que ver com a questão geracional. Os ditos pais fundadores da União Europeia, Schuman, De Gasperi, José Monnet, todos viveram a guerra, perderam pessoas na guerra, familiares, alguns combateram, alguns foram combatentes e, portanto, tiveram uma disponibilidade para a solidariedade, sabiam qual era o custo de oportunidade, que a atual geração, as atuais gerações liderantes, que são as gerações do consumo e da abundância, não têm, porque são geração do dado adquirido. Têm tudo. E têm tudo normalmente barato e facilmente disponível. E isso ajuda a justificar algum do egoísmo conjuntural e, ao mesmo tempo, a explicar a disponibilidade de sacrifício e solidariedade que as gerações fundadoras tiveram. Viveram uma guerra mundial terrível, alguns viveram as 2 guerras mundiais. Bom, dito isto, em relação à austeridade não ser a resposta, é verdade, Sr. Deputado, a austeridade não é a resposta e a bancarrota também não. O que significa que a resposta será talvez o censo, e o censo independentemente do espectro político-partidário. Os Estados têm que saber gerir racionalmente os seus recursos, de forma a não destruírem as suas contas públicas e, com isso, pela necessidade de tributação, não onerarem ainda mais os seus povos. E, por isso, é bom ver hoje o Partido Socialista a corrigir e aprender com os erros de 2011, espero. Porque, se bem se recorda, em 2011 foi gastar investimento público e receberam uma dívida em 2006 de cerca de 67% do produto interno bruto, que entregaram em mais de 111% do produto interno bruto. Hoje a austeridade não é a resposta, é verdade, mas a austeridade de 2011 foi a resposta que o PS encontrou quando negociou com a União Europeia. E por isso, às vezes, o pragmatismo é mais forte do que a ideologia ou as proclamações. Esperemos então que o Partido Socialista, neste ciclo, não nos traga nova austeridade como resposta que encontrou em 2011 e todos possamos viver de melhor distribuição de rendimentos e principalmente de pagar menos impostos, Sr. Deputado, porque pagamos e são muitos. No mais que me pergunta se acompanho o final da recuperação, o fundo de recuperação aos países mais afetados, sim, acompanho. De resto, o exemplo que eu lhe dei da Alemanha é paradigmático, no sentido em que o auxílio das empresas, do Estado alemão às empresas alemãs reforçará as condições económicas dessas empresas, que, além do mais, poderão facilmente adquirir outras no espaço circundante, e nomeadamente em Portugal, porque beneficiarão daquilo que, sob pretexto do Covid, acaba por ser uma ajuda de Estado. Maior celeridade
e subvenções, sim, muito embora seja importante perceber-se onde serão aplicadas e qual o destino dessas subvenções, mas preferencialmente aos empréstimos, obviamente, até porque nós, com a dívida que temos, os empréstimos não resolvem grande coisa. Em relação ao combate às alterações climáticas, sim, passei uma campanha para o Parlamento Europeu a dizê-lo recorrentemente, nomeadamente no que tem a ver com Portugal, por exemplo, a água e a gestão da água. E o impacto das alterações climáticas nos países do Sul, e em relação aos países do Sul, nós sabemos que Portugal será um dos mais afetados da União Europeia. Sobre as políticas migratórias, o Sr. Deputado defende aquilo que sempre defendemos e que, de resto, o Partido Socialista durante tempos também, que se chama princípio da subsidiariedade. As migrações são um exemplo clássico de subsidiariedade, que o Sr. Deputado sabe, significa que os Estados devem decidir, em primeiro lugar, e depois a União Europeia. E as necessidades de migrantes não são equivalentes em toda a União Europeia. Dos 27 países, há países que precisam de mais migrantes, outros que precisam de menos migrantes. Países que precisam de migrantes em determinadas áreas, que podem ser qualificadas, outros em áreas mais indiferenciadas. E, portanto, devem ser os países a gerir os fluxos migratórios. E, de acordo com o princípio da subsidiariedade, e de resto com o que estava consagrado na lei portuguesa até há pouco tempo atrás, com uma definição de cotas, dizerem quem deve vir e para onde. Porquê? Nós temos a obrigação de ser rigorosos na entrada e humanistas na integração. Significa que quem quiser nos receber temos que tratar como se fosse um nacional. E para isso não pode vir toda a gente, porque se vier toda a gente o mercado de trabalho colapsa e não temos condições para receber toda a gente. Já agora o Sr. Deputado, combatendo uma confusão que tem sido muitas vezes recorrente, que é a de asilo e migrantes. Uma coisa são requerentes de asilo, porque estando em risco a sua vida ou estando em risco a vida das suas famílias, têm que necessariamente ser acolhidos, se preencherem estes pressupostos. Migrantes são sujeitos de outras leis. O Sr. Deputado convirá que não há nenhum país do mundo onde as fronteiras sejam abertas. Nenhum. E o Sr. Deputado, se quiser emigrar do Burkina Faso aos Estados Unidos da América, passando por Angola, China, Cuba, onde seja, verificará que as fronteiras não estão abertas. Nos casos entram, noutros casos não entram. E em Portugal também deve ser assim. Quanto à mutualização da dívida, eu fui um dos deputados que votei no Parlamento Europeu a emenda para os chamados Corona Bonds. Peço que abrevie a sua intervenção, Sr. Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente, para a mutualização no que tem a ver com o impacto do Covid. Ou seja, nós sempre fomos contra mutualizações da dívida porque achamos que os outros países não devem ser chamados a pagar os erros dos outros. Por exemplo, não me parecia lógico que a Alemanha ou a França fossem chamadas a pagar os erros do engenheiro Sócrates durante a governação entre 2006 e 2011. Mas o impacto do Covid, além de assimétrico, não é culpa nem de governos nem de países, não é culpa nem de Portugal nem do governo português, certamente. E, portanto, dos outros governos igualmente e dos outros países. E, portanto, faz-me sentido que, excepcionalmente, numa exceção que confirma a regra, no que tem a ver com o Covid, esse impacto possa ser solidariamente redistribuído por todos para que, enfim, para que, lá está, esse pilar não seja só uma palavra vã. Sr. Deputado, muito obrigado. Dentro do tempo que o Sr. Presidente me conceder, com justiça, ficam aqui as minhas respostas. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Eurodeputado. Cabe agora a vez de intervir ao grupo parlamentar do PSD, pelo que dou de imediato a palavra à Sra. Deputada Isabel Meireles. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Eurodeputado Nuno Melo, caras colegas e colegas deputados. Sr. Eurodeputado, bem-vindo à nossa comissão. Agradecer-lhe também, da última vez que nos encontramos no Parlamento Europeu, me resgatou daquele enorme labirinto. Bom, as questões que lhe queria colocar advêm de um tema que, aliás, já focou e que, a mim pessoalmente, preocupa-me tanto quanto me apaixona. E refiro-me justamente ao recente acórdão do Programa de Compra de Ativos pelo Banco Central Europeu em 2015, proferido esta semana pelo Tribunal de Karlsruhe, no seguimento de uma queixa apresentada por vários cidadãos, são os cidadãos que estão aqui em causa, como requeridos o BCE, o Bundestag, o Bundesbank e o próprio Governo Federal Alemão. Os fundamentos são, de facto, o BCE ter extrapolado as suas competências, designadamente aquelas que constam do tratado, que proíbem o financiamento monetário direto do BCE aos Estados-membros, a participação do Bundesbank na implementação dessas medidas e a inação do Bundestag e do Governo Federal a não questionar estas decisões do BCE que consideram-se lesivas dos direitos dos cidadãos alemãos.
alemães, perdão. É claro que está subjacente aqui a questão do primado do direito da União Europeia sobre as normas nacionais, no caso concreto do direito nacional, que aliás já não é a primeira vez que acontece nas jurisdições supremas e em concreto no Tribunal Constitucional Alemão. O problema não é só este, o problema é que para tomar esta decisão o Tribunal Constitucional Alemão recorreu ao Tribunal de Justiça da União Europeia através do reenvio prejudicial no sentido de o ajudar na interpretação do direito da União Europeia. E o Tribunal de Justiça concluiu que o programa de compra de ativos pelo BCE não violava o direito da União Europeia, porque não existia o seu mandato, porque integram as prerrogativas da sua política monetária e porque são proporcionais e da sua competência exclusiva. Só que o Tribunal Constitucional Alemão fez orelhas completamente mocas e decidiu, ao contrário justamente daquilo que tinha sido o acordo do Tribunal de Justiça, um claro ato de rebeldia política, mas também jurídica. Eu acho que este acordo, isto é a minha opinião, não visa diretamente o BCE, mas sim o Governo e o Parlamento alemão e de forma, se calhar, mais direta, o próprio Bundestag. Até porque o acórdão decide que aliás, o Bundesbank deixe de participar na implementação do programa de compra de ativos no prazo de 3 meses, o que significa que os cidadãos alemães estão em confronto claro com as instituições do seu país, e eu continuo a dizer, porque não querem pagar mais para os outros Estados-membros. A Comissão Europeia veio a terreiro, reafirmou mais uma vez o primado do direito da União Europeia e o facto das decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia serem vinculativas para todos os tribunais nacionais, inclusive os tribunais supremos, e coloca mais um elemento para a crise, a hipótese de demandar em cumprimento à Alemanha, que assume, como sabemos, já no próximo semestre, a presidência rotativa dos Conselhos. Por conseguinte, se o Bundesbank, por um lado, é obrigado a participar face ao direito da União Europeia na compra de ativos, por outro lado, tem um acórdão do Tribunal Constitucional Alemão que impede a sua participação. Sendo que, na perspectiva deste, o acórdão do Tribunal de Justiça não é vinculativo e, portanto, as perguntas que eu coloco ao Sr. Eurodeputado Nuno Melo é como vê, também é jurista, e desculpem se calhar esta linguagem um bocado hermética em sérvo-croata, como é que vê esta potencial crise político-institucional, este conflito, chamemos-lhe assim, de legitimidades políticas entre os tribunais, o Tribunal Constitucional Alemão e o Tribunal de Justiça da União Europeia. E até que ponto esta decisão do Tribunal Constitucional pode ferir também o programa pandémico de 750 mil milhões de euros lançados pelo BCE para responder à crise do Covid-19. Finalmente termino perguntando, até porque isto tem a ver, como vê os desenvolvimentos na Hungria, nomeadamente, uma vez que também integra o grupo do PPE, e se podemos ter, num prazo curto provavelmente, mais um Estado-membro que se retira do clube europeu, a juntar mais uma crise às muitas crises que se vivem. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora deputada. Dou de imediato a palavra ao senhor eurodeputado Nuno Melo para responder, peço com a mesma concisão com que a senhora deputada interveio. Muito obrigado, senhor Presidente. Sra. Deputada Isabel Meireles, muito gosto em vê-la ou revê-la. Queria começar por dizer que o que me preocupa nesta decisão do Tribunal Constitucional Alemão não é tanto que contradite o BCE, é muito mais que contradite, e deste ponto de vista, numa base conflitual, o Tribunal de Justiça da União Europeia. Porque nós vivemos tempos de nacionalismos e tempos de choques de vontades entre países e, institucionalmente, a União Europeia, com foco principalmente a leste, nos países que, saídos do jugo do comunismo e da União Soviética, não estão agora particularmente disponíveis para
abdicar de parcelas da sua soberania em relação a Bruxelas. E é esta questão cultural que muitas vezes as pessoas não relembram, mas que é muito relevante. E por isso eu referi há pouco que não é a mesma coisa neste momento esta decisão vir da Alemanha, ou vir da Hungria, ou vir da Polónia. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que tivesse sido uma decisão do Tribunal Constitucional polaco ou uma decisão do Tribunal Constitucional húngaro, a reação europeia, em bloco, exceção feita aos países visados, teria sido violentíssima, nomeadamente com alusão aos extremismos que a senhora deputada, de resto, a sua última pergunta, trata. Sucede que foi a Alemanha. E quando a Alemanha abre este conflito, que não é novo, a Alemanha, que digamos é o grande guarda-chuva europeu, legitima posições equivalentes dos outros tribunais constitucionais em relação ao Tribunal de Justiça da União Europeia e em relação ao próprio BCE. E por isso lhe disse há pouco que, quando os húngaros em matéria de asilo ou os polacos em matéria de reforma judiciária vinham a conflituar com Bruxelas, tendo uma perspectiva que não era a sua, mas sendo condenados, nomeadamente em debates no Parlamento Europeu, têm agora, nesta decisão do Tribunal Constitucional Alemão, o respaldo para a invocação soberana correspondente e, eventualmente, a vontade de incumprir, que terão por legítima, porque se a Alemanha pode, porque é que eles não poderão? E eu esse argumento compreendo. Nós, infelizmente, é que estamos muito habituados a pensar não só numa Europa a duas velocidades, mas numa Europa com diferentes direitos. Sendo que a Alemanha e a França podem, o que os outros países não podem. Aconteceu, por exemplo, assim a propósito do déficit. Nós fomos, enfim, sancionados por causa da violação das regras do déficit. A França incumpriu. E não foi. Na altura, o Presidente da Comissão dizia a França é a França. A França não é a França. A França é a França como Portugal é Portugal. E somos, cada um de nós, um dos países membros da União Europeia. E esse é que é o grave problema. Eu aproveitava, Sr. Deputado, depois, com a autorização da autora, para lhe enviar, se ela deixar, eu espero que possa ser publicado. Eu tenho a doutora Ana Miguel Pedro, que eu tenho a sorte também de ser minha assistente, acaba de publicar um artigo muito importante sobre os aspectos jurídicos desta decisão do Tribunal Constitucional Alemão. E, portanto, sendo uma questão também eminentemente técnica, a Sra. Deputada terá talvez o interesse de ler, sendo que numa das conclusões levanta um aspecto, ou uma questão que é relevante, que é esta. Ao responder ao Tribunal Constitucional Alemão, o BCE aceita institucionalmente o controle pelos juízes alemães, o que implica que todos os Estados-membros podem contestar todas as decisões do BCE. E é verdade. O BCE responde ao Tribunal Constitucional Alemão quando está legitimado por uma ou outra do Tribunal de Justiça da União Europeia. Porquê? Sabendo-se do primado que a Sra. Deputada invocou. Mas as coisas são assim. E só no momento em que, na União Europeia, a França não for a França e a Alemanha não for a Alemanha, e todos e cada um de nós fomos Estados em pleno direito, com direitos equivalentes, e por isso também a importância do direito de veto, porque realmente Portugal é Portugal, mas ser Portugal não é a mesma coisa que ser a França ou a Alemanha. Os seus deputados percebam também nisso a importância do direito de veto. Porque amanhã, porque a França é a França, quando decidirem em nosso prejuízo, nós não podemos dizer que não. E quem hoje quer acabar com o direito de veto, e são a maioria dos partidos, nomeadamente o Assento Parlamentar Nacional, que querem acabar com o direito de veto na União Europeia, que já é residual, percebam que depois não tem volta. E eu esse considero que é um erro trágico para os interesses estratégicos de Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Eurodeputado Nuno Melo. É agora a vez de dar a palavra ao Bloco de Esquerda. Irá intervir em sua representação a Sra. Deputada e Vice-Presidente desta Comissão, Fabíola Cardoso. A palavra é sua, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar todos os participantes desta nossa audição com o Eurodeputado Nuno Melo, em particular o Eurodeputado que aqui nos permitiu, desde já, alguns esclarecimentos e a sua visão política sobre a atualidade europeia. Eu gostava de colocar algumas questões relacionadas exatamente com isto e começava com algumas palavras que certamente o Eurodeputado Nuno Melo ouviu no Parlamento Europeu, referentes ao discurso da Presidente
Ursula von der Leyen quando afirmava que, quando terminar a crise, não poderemos voltar aos padrões antigos. A reconstrução não deve ser feita com base nos padrões económicos do passado. Devemos ser corajosos e aproveitar esta oportunidade para criar uma economia moderna, limpa e saudável, que garanta os meios de subsistência para a próxima geração. Este discurso diz claramente que não podemos continuar a manter uma lógica que tem guiado até aqui a ação da União Europeia, uma lógica em que o livre mercado, a lógica cega do lucro, tem levado a uma externalização da produção. E ao externalizar a produção, a Europa externaliza também muitas vezes a poluição e as inaceitáveis condições de trabalho para outros países. Pois a situação que vivemos vem-nos mostrar que temos de ter capacidade de produção própria. Isto aplica-se, agora é reconhecido, nomeadamente aos medicamentos, mas eu atrever-me-ia a alargar esta necessidade de reindustrialização a todas as áreas essenciais de produção. E gostaria de perguntar ao Sr. Deputado se acompanha a visão do Bloco de Esquerda de que esta reindustrialização deve ser condicionada e o apoio financeiro da União a esta reindustrialização deve ser condicionada ao esclarecimento e à definição de critérios de qualidade europeus relativamente a condições de trabalho para as pessoas e a critérios de cuidado ambiental, critérios de sustentabilidade em termos ambientais. Se isso acontecer, conseguiremos eventualmente, de facto, alterar esta estrutura e criar uma Europa diferente. Se isso não acontecer, é a própria estrutura europeia que está, do meu ponto de vista, colocada em risco. A Presidente von der Leyen fala também muito numa palavra que já foi aqui referida e que para o Bloco de Esquerda e para o grupo político no Parlamento Europeu é a cura. Essa palavra é a solidariedade. Mas essa palavra parece um bocadinho vazia quando vemos depois como é que isto será aplicado. E o discurso fala em subvenções, mas não esclarece que montantes, que percentagens, como é que essas subvenções, qual o equilíbrio entre subvenções e empréstimos. Gostaria, além daquilo que já foi dito aqui, se nos poderia esclarecer relativamente a este equilíbrio, o que é que poderemos esperar relativamente a este equilíbrio. Solidariedade aplica-se a muitos campos. Foi também já falada aqui a questão migratória. Gostava de lhe perguntar se defende ou como é que será possível conciliar aquilo que defendeu em intervenções anteriores com a criminalização da solidariedade no Mediterrâneo a que assistimos durante os últimos anos. Como é que será possível conciliar estes dois aspectos, separando claramente, como disse, daquilo que são migrantes, daquilo que são refugiados? Para terminar, gostava de perguntar ainda, em função daquilo que disse relativamente aos recursos próprios e como parece estar em contradição com aquilo que foi aprovado relativamente às necessidades de financiar, de taxar grandes transações financeiras, de taxar os grandes gigantes digitais. Então, quais são as propostas do grupo parlamentar que representa relativamente a novas formas de financiamento que permitam suportar este plano de recuperação que todos achamos necessário para ultrapassar a situação sanitária que vivemos e as consequências sociais e económicas que certamente trará. Ainda uma última questão relativamente àquilo que afirmou sobre a necessidade de rever, de revisitar, de analisar as reações da OMS e da China. Gostaria de perguntar se não considera também necessário alargar essa reflexão a países como o Brasil ou como os Estados Unidos, que têm também tido abordagens, no mínimo, peculiares sobre a questão da Covid. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora deputada, e felicito-a também pela sua autodisciplina no uso do tempo. Vou dar de imediato a palavra ao senhor eurodeputado Nuno Melo para responder às questões que acaba de colocar. Muito obrigado, senhor Presidente. Senhora deputada, muito grato também pelas suas questões. Quanto ao não podermos voltar aos padrões antigos, parece-me mais ou menos evidente
muito embora rapidamente o ser humano tenda a cair nos ciclos anteriores quando lhe assim convenha. E se a pandemia hoje terminasse, não sei se todos os países estariam disponíveis para mudar de padrões com essa facilidade. A senhora deputada falava-me sobre, perguntava, nós devemos mudar padrões? Parece-me óbvio. A questão está nos padrões que defendemos, nos diferentes padrões que defendemos. Há dois tipos. Um, padrões no Conselho Social da União Europeia. Segundo, padrões no que tem que ver com o modelo económico. No que tem que ver com a União Europeia, a senhora deputada saberá, eu não sou federalista. E, não sendo federalista, acho que o Covid não pode ser o pretexto para que se queira uma espécie de um governo europeu, para que se acabe com o direito de veto, para que se crie uma máquina tributária em Bruxelas, para que tenhamos uma política externa desenhada desde Bruxelas e que não tenha em conta os interesses estratégicos nacionais que podem ser muito diversificados. Eu acredito num modelo que valoriza o princípio da subsidiariedade. De resto, eu acho extraordinário que partidos que aqui defendem a regionalização, porque entendem que se decide perto melhor do que na macro-cefalia lisboeta, são muitas vezes os partidos que depois estão disponíveis para alienar de Lisboa para Bruxelas o essencial de competências que são relevantíssimas, achando que muito mais longe em Bruxelas se decidirá melhor. Ora, o que eu acho e acredito é que nós estamos em condições de avaliar o nosso interesse, as nossas circunstâncias e as nossas decisões como regra, com respeito pelo princípio da subsidiariedade, do que, certamente, Bruxelas e pessoas de outros países que muitas vezes nunca visitaram sequer Portugal e não fazem a mínima ideia do que cá acontece. E, portanto, enfim, eu já tive, por exemplo, argumentos tão absurdos quando suscitei um debate em plenário contra a abertura do mercado europeu aos produtos têxteis do Paquistão, argumentos de deputadas do Norte da Europa que diziam que o disparate era nós termos indústria têxtil, porque a indústria têxtil é uma indústria de escravatura que Portugal já não devia ter há muito tempo, não fazer a mínima ideia sequer do que é hoje uma indústria têxtil e nomeadamente a Norte, como se modernizarem, como são fundamentais do ponto de vista estratégico para a economia portuguesa. Portanto, o modelo tem sempre estas coisas. Também não acredito, por exemplo, como o Bloco de Esquerda defendeu a seu tempo, que o pensar-se a saída do euro pudesse ser uma boa solução. Eu acho que o euro, independentemente dos erros no momento da entrada, foi uma aposta no que tem que ver com o valor nominal e o valor real, foi uma aposta muito pouco avisada, que prejudicou Portugal e o marcou e justificou muitas crises subsequentes, nomeadamente a crise das dívidas soberanas mais recentes, que terá sido o epicentro, mas mesmo assim estamos num momento em que, com dívidas calculadas em euros, se passássemos ao escuro com a previsível inflação, certamente tudo seria pior. E, portanto, também não defendo, como o Bloco de Esquerda já defendeu, o repensar-se da saída do euro. O CDS é um dos partidos que mais tem combatido sempre a externalização da economia e mais tem defendido a reindustrialização. E não é de hoje nem é de ontem, era há muito, por mim e por outros deputados na Assembleia da República. Eu tenho apresentado muitas iniciativas no Parlamento Europeu para combate do dumping chinês, nomeadamente o que tem a ver com a indústria têxtil, vestuário, calçado, muitas outras, dizendo que, porque não têm os mesmos custos sociais, os mesmos custos ambientais, não utilizam matérias-primas que cá são proibidas, muitas vezes recorrem ao trabalho infantil e beneficiam de economias de Estado, o que tem como consequência é muitas vezes sob pretexto do comunismo, porque a China é comunista, mas embora seja um comunismo muito atípico, curiosamente, é um comunismo capitalista, se é que isso é possível, mas seguramente com uma grande economia de Estado a sustentar as suas empresas. O que acontece é que os produtos, quando reentram no espaço europeu, vêm a um preço tão baixo que quem lhes consiga competir no espaço europeu tem, por seu lado, que esmagar tanto a sua margem de lucro, que não gerando lucro não consegue pagar salários maiores. E nós devemos convir, obviamente, com o salário mínimo não se vive dignamente, com o salário mínimo português não se vive propriamente dignamente em Portugal, muitas vezes nem se consegue viver, e portanto, mas isto também não é porque muitas vezes as empresas não queiram pagar, é porque não têm condições, porque não geram lucro. Isso tem que ver com o modelo económico e o CDS há muito que trata disso. Quanto às migrações, ao contrário de alguma esquerda, eu não defendo a absoluta utopia irresponsável. Estou a sopesar as palavras das fronteiras abertas, que alguns defendem. Volto a insistir que nenhum cidadão português, se quiser emigrar para qualquer país do mundo, entra porque quer.
A União Europeia não tem por que ser diferente. Nem pode. Peço que conclua, por favor, Sr. Deputado. Muito bem. E, portanto, como é evidente, tem que se distinguir asilo de migrações. No que tem que ver com as migrações, os países devem gerir os fluxos de forma a salvaguardarem as suas economias, serem rigorosos na entrada e serem humanistas na integração. Porque as coisas são mesmo assim. E se a senhora deputada quiser entrar de Angola, volta a insistir ao Burkina Faso, à China, ao Canadá, qualquer país do mundo, dizendo eu sou migrante, é uma questão de humanismo, não entra, senhor deputado. As coisas são mesmo assim, o mundo é pragmático e tem que salvaguardar as próprias economias internas e a capacidade de depois integrar com o humanismo essas mesmas pessoas, que senão o destino que tem, porventura, será a rua e a pobreza, e também isso não é acolhimento, é outra coisa qualquer. Muito obrigado, senhor deputado, pelas suas questões. Muito obrigado, Sr. Eurodeputado. Obrigado, Sr. Deputado. É agora a vez do tempo de intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e dou, assim, com todo o gosto, a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado Bruno Dias, não sei se está a ouvir-nos. Aparentemente não. Presumo que há qualquer problema de natureza técnica e, enquanto ele persistir, peço aos serviços que façam as diligências necessárias para tentar conectar-nos com o deputado Bruno Dias, mas, enquanto tal não acontece, daria a palavra ao representante do grupo parlamentar do CDS, o Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Quero cumprimentar todos, naturalmente um cumprimento especial ao Eurodeputado Nuno Melo, que tenho enorme prazer, como calcularão, em ter hoje aqui na Comissão, e agradecer a reflexão que já foi feita, porque penso que acrescentou bastante em relação às análises muito úteis também, que já tínhamos tido aqui, de outros colegas eurodeputados. Porquê? Porque nos centrou aqui em algumas questões que eu ia pegar agora para as questões que quero colocar. Desde logo, o realismo em relação àquilo que tem sido a resposta europeia a mais uma crise, neste caso a uma crise pandémica. Porque há um lirismo na análise em Portugal daquilo que tem sido a resposta europeia que não tem qualquer sustentação prática. A Europa não só não foi suficiente na resposta, como ainda não foi sequer efetiva nessa resposta. Há muito pouca coisa da resposta que tenha sido efetivamente concretizada e mesmo no que está definido, há ainda muita coisa por saber. Eu lembro aqui uma declaração que não é minha, não é do Eurodeputado Nuno Melo, não é de ninguém do CDS ou da oposição em Portugal. Foi o Primeiro-Ministro de Portugal que disse esta semana que o processo de aquisição centralizada de equipamentos de proteção individual, de, por exemplo, máscaras ao nível europeu, ainda não fez chegar a Portugal um único item desse programa. E, portanto, a ineficiência da União tem atingido o seu expoente máximo durante esta resposta à crise. E, portanto, nós devemos ser realistas para podermos, com o nosso contributo, efetivamente acrescentar alguma coisa. E, portanto, sobre isso eu queria perguntar o seguinte. Nós temos, neste momento, ainda uma indefinição relativamente a dois pilares importantes daquilo que é a resposta da União à crise. Por um lado, naquilo que é o plano de recuperação, o facto de o dinheiro que vai ser, como diz o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, levantado no mercado, como se o mercado fosse a banca do monopólio, o dinheiro que a União Europeia vai pedir emprestado e que depois terá que pagar, que é assim que as coisas se passam, irá reforçar o quadro financeiro plurianual. Nós tínhamos um consenso nacional do Parlamento Português, que o Eurodeputado Nuno Melo conhece bem, esse consenso de rejeição daquilo que estava definido para o quadro financeiro plurianual. E, surpreendentemente, um quadro financeiro plurianual que era unanimemente reconhecido como mau, agora ser reforçado sem que se alterem os seus pressupostos, parece que passa magicamente a ser bom. E, portanto, o que eu pergunto, e já tenho perguntado a outros colegas, é do ponto de vista daquilo que é o pilar da coesão, do ponto de vista daquilo que é a importância da política agrícola comum, tendo presentes os problemas que tínhamos
no desenho do quadro financeiro plurianual pré-Covid, que garantias é que nós temos que o reforço através do Fundo de Recuperação vai trazer ao quadro financeiro plurianual a correção que um Estado como Portugal precisava. Porque a mera oposição de subvenções a empréstimos não resolve o problema. Porque se as subvenções são alocadas a fundos em que Estados do centro e do norte da Europa, pelas características próprias da sua economia, são muito mais, têm muito maior capacidade de concorrer a esses fundos do que Estados como Portugal, que precisam essencialmente de fundos na área da coesão ou da política agrícola comum, o reforço não trará para nós maior equidade e maior justiça. E, portanto, o que eu pergunto é isso. Depois, no SURE e naquilo que é a resposta às questões fundamentais do mercado de trabalho, que garantias é que há que o dinheiro que virá para Portugal poderá responder, por um lado, de forma imediata ao problema do desemprego e ao problema social de apoiar aqueles que caíram em situação de desemprego, mas há outro desafio que é fundamental para Portugal neste momento, que é o da formação profissional. O eurodeputado Nuno Melo falou, e muito bem, do compromisso que o CDS tem com a reindustrialização. Esse compromisso casa muito bem com o objetivo da União, que é o objetivo da transição digital. Agora, para nós conseguirmos reindustrializar, aproveitando o movimento da transição digital, nós precisamos de reconverter muitos postos de trabalho. Nós precisamos dar formação a muita gente que pode ter novas oportunidades de trabalho neste contexto de reindustrialização e neste contexto de transição digital. Mas o que aconteceu nos últimos anos foi que a formação profissional passou o calvário das cativações e, na oportunidade perdida que nós tivemos nos últimos 5 anos, a formação profissional foi provavelmente uma das áreas mais prejudicadas. Para terminar, e portanto, com estas questões sobre o Fundo de Recuperação, Quadro Financeiro Plurianual e PAC, com esta questão relativa à reindustrialização e à importância da formação profissional. Como sabemos, em Portugal, a formação profissional que existe é praticamente só aquela que é financiada com dinheiro europeu. Eu acrescentava uma questão que tem a ver com o posicionamento da União e que ouvi há pouco também, relativamente à nossa dependência daquilo que é produzido a Oriente, principalmente na China, na Índia e noutros países com grande produção no Oriente. O que eu perguntava é o seguinte, mais do que a comparação entre aquilo que são condições da produção aqui e da produção nessas localizações geográficas, relativamente ao dumping social e ao dumping ambiental, há também, do ponto de vista da União Europeia, um tratamento totalmente diverso relativo a diferentes tipos de indústrias. Porque aquilo que é a abertura no têxtil, vou terminar já, aquilo que é a abertura no têxtil não existe no automóvel. E, portanto, é muito fácil encontrar têxtil de todas as proveniências do mundo no contexto europeu, é muito difícil de encontrar automóveis produzidos a Oriente, e também os há, porque as restrições do ponto de vista de comércio externo da União Europeia são muito diferentes consoante os setores, e se isso deve ou não deve ser uma discussão, que a prioridade seja o combate ao dumping social e ao dumping ambiental, e não a diferenciação de indústrias, provavelmente consoante elas sejam mais importantes para alguns países do que outros no contexto da União. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora ao Sr. Eurodeputado Nuno Melo a palavra para responder ao seu companheiro de partido. Não estamos a ouvi-lo, Sr. Deputado. Terá de calcar no micro. Está a ouvir-me, Sr. Deputado? Agora sim. Mas então o Sr. Presidente deve ter sido desligado, talvez no Parlamento. Alguém que não me quisesse ouvir, porque eu não carreguei botão nenhum. Bom, seja como for. Sr. Presidente, eu queria agradecer ao Sr. Deputado João Almeida as perguntas que me coloca e saudá-lo com particular gosto por razões óbvias. Começando por dizer, também em resposta ao João Almeida e a perguntas precedentes, porque não tive tempo, sobre a questão dos
recursos próprios e dos impostos europeus, que seria bom que os seus deputados fizessem a conta a quanto é que Portugal terá que pagar a mais, porque quando estão disponíveis para que Bruxelas crie uma máquina tributária e taxe empresas portuguesas em diferentes áreas, talvez seja melhor para terá de desligar o micro, faz favor. Aqui está a dizer que está a aparecer. João Almeida. Tem o micro ligado, Sr. Deputado João Almeida. Faz favor de desligar. E faz favor de continuar, Sr. Deputado Nuno Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, quando fala-se sobre os recursos próprios, como se de repente Portugal tivesse que suportar um encargo impossível e, por isso, estivéssemos disponíveis para alienar a nossa soberania fiscal, para a criação de uma máquina tributária em Bruxelas e, a partir daí, as nossas empresas poderem ser taxadas, hoje com estes impostos que eu referi há pouco, amanhã com outros quaisquer, porque sabemos que a imaginação tributária é infinita. É bom que percebam que se nós falarmos de um aumento de 1,2% da atual prestação portuguesa, estamos a falar de 360 milhões de euros. E se falarmos de um aumento de 1,3%, estamos a falar de próximo dos 700 milhões de euros. Eu gostava de recordar que só em bancos, Portugal, os governos em bancos portugueses já injetaram mais de 8 mil milhões de euros. 8 mil milhões de euros. De resto, estamos em cima de uma polémica sobre o novo banco e o que foi injetado a mais, supostamente sem conhecimento do Primeiro-Ministro. Bom, nós estamos a falar de 360 milhões de euros num aumento de 1,2% ou perto de 700 milhões de euros no caso de 1,3%. Então, para isso, os seus deputados, que talvez não tenham feito esta conta, estão disponíveis para que Bruxelas passe a taxar as nossas empresas, que já pagam muito mais do que todas as outras, ou a maior parte das outras, no plano europeu. Aliás, mesmo o imposto digital. Sabem que Portugal foi o terceiro país da União Europeia que mais empregos gerou no setor digital. A 27. Na verdade, a 28, ainda com o Brexit incluído. Terceiro país. Mas então, vamos taxar a Galinha dos Ovos de Ouro. Vamos taxar o digital. É que realmente nós, quando há um problema, só inovamos nos impostos. E eu tenho a certeza que com boa gestão se encontram 360 milhões de euros ou 600 milhões de euros. Com toda a certeza. Sem que seja preciso alienar quer essa capacidade tributária, quer desde logo o direito que Portugal ainda tem de veto em matérias fundamentais. O João Almeida colocava a questão dos automóveis e do têxtil. Mais uma razão para o direito de veto e para não ser alienado. É porque, de facto, o peso dos países não é o mesmo. E quando o interesse dos países estratégico seja conflituante, isto é como o conflito de direitos. O país com menos peso, certo, não há que fazer. E, portanto, Portugal não tem indústria têxtil relevante, como Portugal tem, ou pelo menos estratégica, enquanto o setor da sua economia, aliena-se e abre-se o mercado aos produtos têxteis dos países emergentes. Mas porque o setor automóvel é importante, determinante na sua economia. Não vemos Tatra serem vendidos aqui em Portugal ou noutros países da União Europeia. Não vemos automóveis fabricados na China. É evidente que não. E por isso é que o direito de veto é uma coisa importante e devia ser exercido mais vezes. Porque nós representamos 10 milhões em 500 milhões, é o único instrumento que temos para dizer não se nos quiserem prejudicar. Sendo que o Dr. João Almeida tem toda a razão, não tem que ver com a coesão e a PAC. Eu gostava só de referir e pedir que lessem o texto da Dra. Elisa Ferreira, enquanto comissária, relativamente aos cortes propostos para a coesão e para a PAC, e independentemente da alteração subsequente, o que disse defendendo os cortes. Porque esse traduz, não é evidente que a Dra. Elisa Ferreira não queira prejudicar Portugal, mas isso só ajuda a traduzir o pensamento da Comissão Europeia. Porque a Comissão Europeia também pensa corporativamente. E, portanto, essa vontade de justificar os cortes é evidente. E Portugal é um país da coesão. Não é normal que países muito mais ricos do que Portugal não sofram cortes na coesão. E alguns vejam ser aumentadas as suas prestações ou os seus benefícios. E Portugal tem cortes. Isto é tão absurdo que eu não percebo que haja quem sequer possa defender isso. E espeta-me que o seu pretexto de Covid assim não tenha sido alterada esta necessidade de reforçar aquilo que não tem a ver com a coesão e com a agricultura são estratégicos para o nosso país. Sobre a reindustrialização, sim senhor, e com isto, Sr. Presidente, eu suponho, de resto aí dou a concordância ao deputado João Almeida, o que disse, faço das palavras do deputado João Almeida as minhas próprias, sobre uma reindustrialização e mais ainda no plano setorial que seja transversal e que ajude a reduzir a nossa dependência, mais ainda quando as nossas empresas têm toda a capacidade para produzir muito daquilo que hoje não encontramos noutro sítio que não seja da China.
Muito obrigado, Sr. Eurodeputado. Obrigado, Sr. Presidente. Quanto à sua concordância com o seu colega João Almeida, não é nada que nos surpreenda. Nada que espere. Lamento informar todos que os nossos colegas Bruno Dias, do PCP, e Cristina Rodrigues, do PAN, se encontram neste momento a participar noutras reuniões que estão a prolongar-se para além do espaço de tempo que era previsto e não poderão estar nesta nossa audição, o que, obviamente, muito lamentamos, razão pela qual darei por encerrada esta audição ao Sr. Eurodeputado Nuno Melo, agradecendo uma vez mais a sua disponibilidade e a forma franca e espontânea como respondeu, como aliás é seu timbre, e pelas informações úteis e pelo conhecimento recíproco de posições que nos permitiu. É a nossa intenção continuar a articular e a comunicar tão estreitamente quanto possível com os deputados portugueses no Parlamento Europeu, por forma a que possamos, em conjunto, fazer o melhor que nos for possível por Portugal nesta temática europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado e deixe-me só dizer que tive imenso gosto em revê-lo, com esse bom aspecto, cheio de saúde e que consigamos todos, cada um dos nossos planos, continuar a fazer aquilo que achamos melhor para Portugal. Um bom resto de dia a todos. Muito obrigado, Sr. Eurodeputado. Desejo também um resto de um bom dia.